that any of you would like to share about what has happened in the last few days? Eu queria pedir para quem de vocês tem algum testemunho para compartilhar sobre o que vocês experimentou com Deus nesses últimos dias. Yes. Quando eu cheguei aqui na sexta-feira, When I arrived here on Friday, eu estava me sentindo meio pesada, assim, fechada. I was feeling very heavy and closed. Já faz tempo eu estava me sentindo assim. It's been a while that I'm feeling like this, E também me sentindo pesada para conversar com Deus. and I was feeling heavy to talk to God. Eu já tinha pedido para Deus me libertar e me curar de certos sentimentos. And I already had Pecado. asked God to set me free from some certain emotions, Mas eles vira e mexe voltavam, quase sempre voltavam. but once in a while these feelings keep coming back. E daí aqui durante o treinamento, And here during the teaching, eu training. comecei a entender que eu precisava entregar a Deus esses sentimentos. I started realizing that I had to give all these emotions to God. E também consegui entender que o nome de alguns desses sentimentos que eu não estava conseguindo identificar. And I realized some of the emotions that I didn't know the name. E daí, ontem à noite, quando eu cheguei em casa, And then yesterday night when I got home, eu pedi para minha irmã fazer comigo. I asked my sister to do with me the list. No primeiro momento, antes, né, anteontem, And the day before yesterday, eu até não queria que ela fizesse comigo, I didn't want her to do with me, mas eu peguei coragem e pedi para ela fazer comigo. but I was brave enough yesterday and I talked to her to do with me. E enquanto a gente estava fazendo, eu senti que Deus estava me dando paz e me libertando. And while we were doing, I felt that God was giving me peace and setting me free from those feelings. E Ele foi se revelando cada vez mais e com mais poder até chegar na parte final. And He was revealing Himself with more power each time. E agora eu sinto que eu estou em paz com tudo e livre de tudo. And then now I feel that I'm free from all those feelings and I'm free to live what God has for me. Okay, there's a few things in that testimony. Ok, tem algumas coisas nesse testemunho. Number one, each of us could have different timing in the sense that some of us might not be ready now, but we could be ready later tonight or the next day or a week later. Não acontece a mesma coisa com todo mundo. Então, você pode não estar pronto hoje, mas você pode estar pronto hoje à noite ou no dia seguinte. So I will teach you, don't force someone when they're not ready. Então, eu quero ensinar para vocês que vocês não precisam forçar ninguém se a pessoa não estiver pronta. The second part of this testimony is, as you've learned it, you are now able to take it and impact your family members. A parte boa desse treinamento é que agora você está apta para impactar você e a sua família também. And the things that we've been teaching you, that 100% of the people, if they're willing, they would be able to hear from God and experience His presence. E a gente pode ver que 100% das pessoas aqui, elas vão estar aptas para ouvir a voz de Deus e sentir a presença dele. So instead of the negative emotion, whether we can describe them or not, now she's got a greater peace, and she even said, I feel the power. Amen. Ela falou que Yeah! ela falou que através do testemunho, através das experiências dela, ela foi capaz de se livrar dessas emoções negativas e agora está sentindo até o poder de Deus. Amen. Okay, we talked about men yesterday. We talked about the men yesterday. Ontem a gente falou sobre os homens. So God is releasing it among the men. Então Deus está repartindo o poder dele sobre os homens. So men, this is no longer time for us to be shy. No longer time for men to be shy. Não é mais tempo para os homens Okay. ficarem com vergonhas, tímidos. Which man has a testimony? Que homem que tem algum testemunho aí? There we go. Yeah. Aê, boa.
Não dá para eu ir. Ok. Bem, ontem eu tinha feito minha lista Yesterday I did my list, e há uns 2 meses atrás and 2 months ago, o Espírito Santo já tinha me tocado para começar uma liberação de perdão sobre as pessoas que estava dentro do meu coração. the Holy Spirit told me to make a list of the people that I had to forgive 2 meses atrás. 2 months ago. Yes. Mas quando eu fui refazer a lista ontem, But when I was making the list yesterday, veio algumas coisas ainda que ficaram. some things that stay in the past came. Um fato que aconteceu foi uma vez que entraram alguns ladrões na nossa casa. One of the facts is when some burglars got inside my home. Yes. E amarraram a gente, fizeram um grande terror com a gente, né? They tied us and they scared us a lot. E eu tinha um grande desejo de vingança sobre esses homens. And I had a huge feeling of revenge in my heart through those men. Era algo que estava guardado. And it was something that was hidden in my heart. E na lista eu deixei por último. And in the list, I left this in the end. Quando chegou nestes homens, eu disse para o meu facilitador, And when we got to this man on the list, I told my facilitator, falei, neste caso eu vou precisar da ajuda de Deus para falar. on this case, I'm going to ask God's help to speak. Quando eu comecei a repetir a oração junto com ele, When I started repeating the prayer with my facilitator, na hora que eu comecei já veio um choro muito grande junto. when I started the prayer, a huge cry came together. Incontrolável. Like, it was uncontrollable. E eu orei, confessando e chorando ao mesmo tempo. And I prayed, confessing and crying at the same time. E eu senti muito que realmente Deus me ajudou a falar aquelas coisas, especificamente naquele momento. And I really feel that God helped me to say those things at that moment. E eu senti uma paz muito grande, And I felt a huge peace. porque era algo que já tinha por volta de 9, 10 anos, que estava bem guardadinho dentro de mim. Because it was something that was hidden in my heart for 9 to 10 years. E é esse daí. Yeah, that's it. Amém. Do we have one more man who would like to share a testimony? Tem mais algum homem que quer compartilhar? Okay, last one here. Mano, Way to go, man. isso aí, cara. Na quinta-feira, à noite, On Thursday night, eu vi a ministração sobre ira, sobre medo. I heard the teaching about being angry and being and feeling fear. E na sexta-feira pela manhã, eu já tinha um compromisso de ministrar no simpósio, And on Friday morning, I was going to minister in uma a conferência. seminary, in a conference. E a ministração era sobre os discípulos quando eles se trancaram com medo dos judeus após a morte de Cristo. And the teaching was about the disciples being like hiding from the Jewish when Jesus was crucified. E quando eu vi a ministração aqui, eu disse ao Senhor, Senhor, eu quero poder não só receber isso, mas levar as pessoas. And when I heard the teaching here, I said to God, God, I don't want just leave this for me. I want to share with my fellow members. Então, na sexta-feira, na ministração, So during the teaching on Friday, comecei falando sobre o medo dos discípulos como exemplo, I started talking about the fear of the disciples on that time. que estavam todos reunidos, né, por temer a perseguição. They were all gathered and they were feeling so much fear because of the persecution. E nesse momento da ministração, eu pedi para as pessoas curvarem a cabeça So during this time of the preaching, I asked the people to bend down their heads
e falarem para Jesus quais eram os seus medos, and tell Jesus what were their fears, as suas iras, their anger, e entregarem para Ele. and give all those feelings to God. Eu não tinha programado fazer aquilo, I didn't say before, oh, I'm going to do this during the preaching, mas eu queria viver isso but I wanted to live that e ver as pessoas também vivendo isso. and see the people living that as well. E nós ficamos em silêncio, as pessoas ficaram orando e houve um grande quebrantamento na igreja. So we were really quiet, and then a huge crying and a huge presence came over the people. Mas aí eu não fiquei só nisso. But I didn't stay only in that part. Eu disse que eu iria orar I said that I was going to pray, e as pessoas ouviriam Jesus dizendo para elas sobre esse assunto, and the people would hear from Jesus about this topic, sobre o medo que elas tinham. about the fear that they had. E então eu entreguei o microfone para que elas dessem testemunho. So I gave the microphone to the people to share their testimonies, E foi surpreendente. and it was amazing. Amém? Amen. The last brother's testimony has to do with him taking a little bit of what he learned and he's passing it on. O testemunho do nosso último irmão foi sobre ter levado para as pessoas um pouco daquilo que ele tem aprendido aqui. And that's what God wants us to do. He doesn't want us to keep it to ourselves. Whatever we receive from him, he always wants us to pass it on. E é isso que Deus quer. Ele não quer que a gente viva só para nós, isso que a gente tem recebido, mas Ele quer que a gente passe isso para as pessoas. Our first brother's testimony O testemunho do nosso primeiro irmão has to do with some people who have hurt us very much. tem a ver com pessoas que nos machucaram muito. And sometimes it's very hard for us to let go of that anger because sometimes we said they deserve because they were in the wrong. Porque muitas vezes a gente fala, nossa, eles merecem isso porque eles me fizeram muito mal. For example, if you have been sexually abused, Por exemplo, se você foi sexualmente abusado, then you would say the person that abused you, they deserve, for us to be angry with. a gente vai falar, nossa, essa pessoa que me abusou tem que ter o meu mal mesmo. In Brazil, do you ever use the term that it's okay to hold on to righteous anger? Vocês já ouviram falar aqui no Brasil sobre aquele termo, o ódio do bem? Right? Have you ever used that term? Vocês já usaram esse termo? That, it's okay to be righteously angry at someone. Tudo bem você ficar sentindo ódio do bem de alguém. Even Jesus was righteously angry. Até Jesus ficou irado. Ficou irado com a justiça. Ira da justiça, desculpa. Irado justamente, ok. Okay, have you ever used that term? Vocês já usaram esse termo? Do you think it's okay for us to be righteously angry at someone? Vocês já se sentiram que vocês deviam ficar irados justamente com alguém? If we didn't do anything right, if we didn't do anything wrong, and they did all the wrong thing against us, Porque se a gente não fez nada de certo, nada de errado, e as pessoas só fizeram a Can parte be errada conosco, righteously angry. você pode ficar justamente irado com eles? Yes or no? Sim ou não? Who thinks yes? Quem pensa que sim, levanta a mão. No one? Wow, this is very different. Who thinks no? It's not Quem right for us pensa to que be não, levanta a righteously mão. angry. Ah, Não. this is a No very opinion. this is a very unique group, Vocês são um grupo bem único, very special group. muito especial. Yeah. Now, so no one think it's okay to hold on to that righteous anger. Nenhum de vocês pensa que tudo bem ficar com esse sentimento de irado justamente. Right? Okay, then I don't need to talk about it. Então não preciso falar sobre isso. All right. Let's talk this morning about how to reach out to non-believers. Então vou falar um pouquinho sobre como alcançar não cristãos. Because we had a couple of young ladies that came and asked, is it okay to, the question was, how do we reach out to non-believers? Algumas jovens vieram
me perguntar como é que eu faço para alcançar não cristãos. By the way, our sister's comment this morning, I thought about that. Por exemplo, o nosso comentário da nossa irmã, não sei You know, quem. you said that you'll have more men and you have more beautiful women. Ah, I o que a Lilian falou, que se tiver I- mulheres mais bonitas, vai ter mais homem aqui. disagree. I disagree. Eu não concordo. You have more than enough beautiful women here. Você já tem mulheres problem. bonitas suficientes aqui, No problem. sem problemas. The problem is the men rising up. O problema é que não tem homens se levantando. And when the men rise up, Mas quando os homens se levantarem, the other men will come. mais homens virão. And the men are beginning to rise up. E os homens estão começando a se levantar. It is just starting. Está só começando. Okay. All right, so let's answer the questions about non-believers. The first question, you know, if they don't believe in our God and they don't want to give the anger to Jesus, can they give it to their God? Is that the question? Por exemplo, quando a gente for conversar com uma pessoa que não é cristã, se a pessoa não acredita em Deus, como é que você vai chegar para essa pessoa e falar: ah, você quer dar a sua raiva And then the para second Deus ou não Deus, sei lá. And then the second question was, well, what if, you know, if sin, you know, for many non-Christian, if they want to be involved in sexual sin and sexual immorality, to them it's not a sin. Por exemplo, para não cristãos, tudo bem. A pessoa tem um relacionamento fora do casamento, tem relação sexual. Para eles, tudo bem. Não é pecado. So how do we deal with that? Como é que a gente lida com isso? Okay, those were your two questions, right? Essas foram suas duas perguntas, certo? Excellent question. Muito boas perguntas. So let's answer those questions. Então, vamos responder essas perguntas. Well, number one, Número 1. is it okay for them to give their anger to their God? Is that okay? Tudo bem se eles derem a raiva deles para o Deus deles, se é que eles acreditam em um. Who thinks it's not okay? Quem pensa que não está tudo bem? Okay, that's a good number. Who thinks it is okay? Quem pensa que tudo bem eles darem para o Deus deles? Nobody thinks it's okay. Ninguém. Why do you think it's not okay? Por que vocês pensam que não está tudo bem deles entregarem isso para o Deus deles? Why is that not okay? Porque isso não está tudo bem. Vamos lá, pessoal. Only Jesus died on the cross, and He's the only one that can carry away our sins and burdens. That's true. He can carry our sin and our burden. Very true. É, muito verdade isso. But sometimes Christians are worried about this. Mas muitas vezes os cristãos estão preocupados com isso. Christians are worried that if we minister to non-Christians and if our God doesn't get glorified and their gods get glorified, you know, that's not good. Por exemplo, a gente pensa que se Deus for glorificado e Deus deles não forem glorificados, a gente pensa que está tudo bem. So we want our God to be glorified because we want, you know, His name to be lifted up. We don't want the other God's name to be lifted up. Para nós cristãos, a gente quer que o nome do nosso Deus seja glorificado, seja levantado. E a gente não quer que o nome de um outro Deus ou de alguma outra coisa seja levantado no lugar de Jesus. Okay, I want you to understand something. Bom, eu quero que vocês entendam uma coisa. There's a few things that we're talking about here. Tem algumas coisas que eu quero falar aqui sobre isso. Number one, Número 1, there's the principle of rain. These are my principle. I'm just making these up. There's the principle of rain. tem o princípio do reino. The Bible teaches us that the rain will fall on the righteous and the unrighteous. A chuva, desculpa. A chuva vai cair sobre os justos e sobre os injustos. So rain will fall on righteous and unrighteous. A chuva vai cair sobre os justos e sobre os injustos. Now, with regard to forgiveness and anger, Sobre raiva e ódio. Forgiveness and anger, you don't have to be a Christian to benefit if you learn to forgive. Você não precisa ser um cristão para se beneficiar do perdão quando você tem raiva de alguém. Is that a true statement? É verdade isso que eu estou falando?
let's say if you're a Buddhist and you learn to forgive someone who hurt you, will you benefit from that? Por exemplo, se você for budista e você perdoar alguém que te fez algum mal, você vai se beneficiar disso? Right? So the Right. same principle from God applies to believers and non-believers. Então, esse é o mesmo princípio de Deus se aplicando para cristãos e para não cristãos. So if a non-believer learn to let go of anger, if they learn to forgive, they will benefit. Então, se uma pessoa que não é cristã, a pessoa perdoar, ela vai se beneficiar disso também. And we all agree. Então, e a gente todo mundo concorda sobre isso. Okay, but then there's also the principle of planting. Mas também tem o princípio de plantar, de semear. See, the Bible teaches that someone plant the seed, but others will water. A Bíblia fala que alguns vão plantar e outros vão regar. So it's the principle of watering. Então, esse outro princípio é o princípio de regar. If you and I water that seed with love, God is the only one that can make it grow. Então, se eu e você a gente regar aquela semente, Deus é o único que pode trazer o crescimento. Now, one of the things that we have been taught in some churches, Então, uma das coisas que a gente tem ouvido em algumas igrejas, we want people to come to know Jesus when we minister to them, sometimes before we minister to them. então às vezes quando a gente vai tentar alcançar as pessoas, a gente quer alcançá-las até mesmo antes da gente chegar até elas. Because there are some teaching that you cannot do spiritual deliverance for someone unless they confess Jesus first. Por exemplo, tem alguns casos que você não pode libertar a pessoa espiritualmente antes que ela confesse Jesus. So I want to ask you, in the Bible, Então eu quero perguntar para vocês sobre a Bíblia. did Jesus ever ask people to accept him first before he ministered to them? Jesus pediu para as pessoas: você quer me aceitar primeiro antes de eu te libertar? Like he healed 10 lepers. Ele curou 10 leprosos. Did he say, oh, you 10 lepers, you have to accept me first, glorify my name first, then I will heal you? Por acaso ele chegou para os leprosos e falou: cara, eu vou curar vocês, eu vou libertar vocês e vocês têm que me aceitar e me seguir. Ele As a falou matter isso. of fact, only one after all 10 were healed, only one came back to worship him. Na verdade, o que aconteceu foi que apenas um dos leprosos voltou para adorar Jesus. But what about the other 9? E os outros 9? They didn't glorify him, they didn't worship him. Eles não glorificaram Jesus, eles não adoraram Jesus. Jesus must have been so worried because his name wasn't glorified by the other 9. Jesus ficou muito preocupado porque os outros 9 não glorificaram ele? No, Não, not at all. nem um pouco. He wasn't concerned. Ele não estava preocupado. He just loved them. Ele só amou eles. See, you and I, sometimes we worry too much, Alguns de nós, a gente se preocupa muito com isso. and sometimes we forget what love looks like. E a gente se esquece como é que é o amor de verdade. You know, if we can love people and help them be healed up, Então, se a gente amar as pessoas e ajudarem eles a serem curados, what do you think is going to be o que você acha happening? que vai acontecer? They would say, why would these Christians, even though I don't believe their God, would love and care for me so much? Porque a pessoa que não é cristã vai pensar: putz, por que esse cara que eu nem conheço, que Wow, sei lá, eu nem sou cristão, a pessoa me ama? I can't believe it. I had so much anger and I have so bad relationship, and they helped me, and now my relationship. What is different about these Christians? Eles perguntam: o que é diferente dessa pessoa? Tipo, eu nem gosto deles e eles mesmo assim me tratam com tanto amor. And they didn't even force me to accept their God. E eles nem me forçam a aceitar o Deus deles. I wonder if this is what love looks like. Eu me pergunto se é isso que o amor parece. What do we see in the Bible? O que a gente vê na Bíblia? Jesus does not force people to come to know him first. He wasn't concerned about that when he ministered to them. Jesus, quando ele ministrava, ele não estava preocupado se as pessoas iriam vir até ele. Ele apenas amava eles. Now, is it okay if they give their anger to their God? Então, você acha que tudo bem eles darem a raiva deles para o Deus deles? Think about this with me. Pense dessa forma comigo. Before you met them, they were non-Christian. Antes de você conhecê-los, eles não eram cristãos. They come to you for prayer.
eles vêm até você por cura, they're still a non-Christian. e eles ainda não são cristãos, And if they don't want to give it to our God, e eles não querem dar aquele sentimento para o nosso Deus, they're still non-Christian. eles ainda não são cristãos. Now, if they're willing to give it to our God, it's great, but if they're not, they're non-Christian. What do we expect? Então, se eles estiverem dispostos a dar aquela emoção para Deus, tudo legal, mas se eles não derem, eles ainda não são cristãos. So this is what I tell people. Então, é isso que eu digo para as pessoas. I have no problem if they want to give it to their God, Eu não tenho problema quando eles querem dar aquilo para o Deus deles, but I know something that they don't know. mas eu sei de algo que eles não sabem. I know that if they're willing to let go of their negative emotion, Eu sei que se eles estiverem dispostos a se livrar das emoções negativas deles, they will walk closer to our God. They will begin to hear from my God, and they will begin to experience His presence. eles vão assim, conforme eles forem se livrando, eles vão começar a ouvir a voz de Deus, eles vão começar a sentir a presença de Deus e eles vão se aproximar do meu Deus. In regard to sin, E sobre o pecado, it's their choice. é a escolha deles. You know, I can share with them, Eu compartilho com eles, but they have to make that choice. mas eles precisam fazer a escolha. Now, let me give you an illustration of exactly what I'm talking about. Deixa eu fazer uma ilustração exatamente do que eu estou falando. So I was praying for a non-Christian lady, Eu estava orando por uma mulher que não era cristã, never met her before. nunca encontrei ela antes. The pastor had arranged it. O pastor arranjou um encontro com ela, So I picked her up from the lobby, and I was taking her to sit to be prayed for with the lady pastor and myself. então eu peguei ela no lobby e levei ela para receber oração, que estava eu e uma outra pastora. So as we were walking along the hallway, this was what she said. Então, conforme a gente estava andando pelo hall, foi isso que ela falou. She said, I want you to know, Eu quero que você saiba, I don't believe in your God. eu não acredito no seu Deus. Don't force me to believe in your God. Não me force a acreditar no seu Deus. I am not going to accept your God. Eu não vou aceitar o seu Deus. Did you know what I said? Você sabe o que eu disse? I said, no, 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 no. You have to accept my God. Você acha que eu disse, não, você vai aceitar o meu Deus. Otherwise, I won't pray for you. Senão eu não vou orar por você. Did I say that? Eu falei isso? No, no, I didn't Não, say não that. falei isso. This is what I said. Foi isso que eu falei. I said, it's okay. Tudo bem, No problem. sem problemas. So we go down there, Então a gente foi até lá, and then we sat down, a gente sentou, and then we talked about the different things and the different anger and the different people that she had negative emotions towards. então a gente falou sobre os problemas dela, sobre as pessoas que ela tem raiva e sobre as emoções negativas que ela tinha. So with the first person, Então a primeira pessoa, so I said, let's give that. See, I don't change how I approach it. I don't change my prayer, but I give them a choice. quando eu vou falar com as pessoas, eu não mudo a minha oração, mas eu dou uma escolha para elas. So I said, let's give it to the Lord or let's give it to God, something like that. Eu pergunto para elas, vocês querem dar isso para Jesus ou para Deus? She said, no. Não, No, she said, I want to give it to an entity. eu quero dar essas coisas para uma entidade. Do you know what I said? Você sabe o que eu disse? No, you can't give it to an entity. You got to give it to my God. Não, você não pode dar para nenhuma entidade, você tem que dar para o meu Deus. Did I say that? Eu falei isso? No, 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 I didn't say that. Não falei isso. I said, it's okay. Eu falei, tudo Okay, bem. let's give it to the entity. Tudo bem, você pode dar para essa entidade. The Bible said, get rid of anger. A Bíblia diz que a gente tem que se livrar da raiva. So it didn't really say you have to give your anger to any God. It just say get rid of anger. A Bíblia não fala para você dar para algum Deus, apenas fala para você se livrar da sua raiva. So she gave it to an entity. Então ela deu a raiva dela para a entidade, She felt much better. ela se sentiu muito melhor. I said, good, we're making progress. Tudo bem, legal, a gente está fazendo progresso. I am just watering love. Eu só estou regando com amor. You know, I'm just helping them, caring for them, watering love. Eu só estou cuidando deles, só estou dando atenção para eles e cuidando deles com amor. The next person that she was angry with, A segunda pessoa que ela estava com raiva, I said, let's give it to the Lord. eu falei para ela, vamos dar para Deus. She said, no. No. I want to give it to an old man. Eu quero dar para um velho homem. And this old man is dressed in all white. E esse homem estava vestido todo de branco.
I said, okay, let's give it to the old man dressed in all white. Tudo bem, vamos dar para esse homem que está vestido todo de branco. So we're making progress. E a gente está fazendo progresso. Okay? Now, who do you think the old man dressed in all white was? Quem que vocês acham que era esse homem velho de branco? Who do you think it was? Quem que vocês acham que era? God. Maybe, yes, most Talvez, likely. sim, provavelmente. I didn't even ask her. Eu nem perguntei para ela. We just gave it to the man dressed in all white. A gente só deu pro homem que estava todo vestido, felt- vestido de branco. She felt much better. Ela se sentiu muito melhor. And then the third person, E a terceira pessoa, I said, let's give it to the Lord. vamos dar para Deus. She said, okay, I'm going to give it to the Lord. Tá bom, vou dar para Deus. Yeah! She was making progress. Ela all estava the fazendo time. progresso. I just love upon her like a sister. Eu só amei ela como uma irmã. Did not force her to do anything she didn't want to do. Eu não forcei ela a fazer nada que ela não queria. And then we got to the sin area. Então a gente chegou na parte do pecado. Now, a few years ago, when it comes to sexual sin outside of marriage, Então quando a gente chegou na parte de relação sexual fora do casamento, I would ask them, how many of those relationships have they had? eu pergunto quantos relacionamentos desse tipo a pessoa teve. But you don't need that anymore. You don't need to know the number Mas anymore. nesse ponto você não precisa saber o número de pessoas. So I made that change. Então eu fiz essa mudança. But several years ago, I would ask, well, how many relationships have you had outside of marriage? Antigamente eu perguntava para as pessoas quantos relacionamentos fora do casamento você teve. She said, I've had 10. 10. Eu tive 10. And I said, would you be willing to confess all 10 of them? Aí eu perguntei, você Renounce. gostaria de renunciar, confessar esses 10 relacionamentos que você teve? She thought about them. Ela pensou sobre isso. She said, okay, I'll do 9, Tá bom, eu vou confessar 9. but I want to keep that one because that one I felt good about that one. Eu só vou guardar esse 1 porque eu me sinto bem sobre isso. Did you know what I said? Você sabe o que eu disse? I said, no, you can't do that. You got to confess all of them because they're all sin. Não, você não pode fazer isso, você tem que confessar os 10 porque são todos pecados. Did I do that? Eu falei isso? I said, it's okay. Eu No falei, tudo problem. bem, sem problemas. It's okay. Tudo bem. So she gave up 9. Então ela deu 9. She felt so much better. Ela se sentiu tão melhor. Come on, think about this. Think of this with me. Vai, vamos lá, pensem comigo. Before I met her, she was a non-Christian. Antes de eu conhecê-la, ela She não had era a lot of cristã. anger in Ela her. tinha muita raiva com ela. She improved. She felt better. Ela melhorou, ela se sentiu She melhor. had 10 sexual relationships outside of Ela marriage. teve 10 relacionamentos sexuais antes do She casamento. did not have to tell me any of it, but she told me about all of it. Ela não precisava me contar nada sobre esses casos, mas ela me contou tudo a And respeito. we got rid of 9 of 10. E a gente se livrou de Come 9 dos on, 10. we're making great progress. Vamos lá, a gente está fazendo bastante progresso. See, Christian, we say, oh, no, that's a sin, that's a sin. Oh, deal with that sin. You got to deal with that sin. And people feel like they are just being so judged because they think we are just so righteous. Se eu fizesse isso, falar, não é pecado, você tem que confessar tudo, tal. As pessoas vão olhar pra gente e falar, nossa, esse cara tá me julgando. And that's one of the biggest problems we have in Brazil. E aí que tá um grande problema no Brasil. The people think we're just judging them. They don't want to come to the church. As pessoas acham que a gente está julgando eles a todo momento. Eles não querem vir para a igreja. Look at Jesus. Olhe para Jesus. When he meets sinners, he said, oh, you're a sinner. Deal with that sin, then I'll eat with you. Ele não chegou para o pecador e falou, caramba, você tem que lidar com o pecado primeiro, depois você vem até a mim. The Pharisees were the one that was always doing that. Os fariseus eram os que faziam isso a todo momento. Did he go to Zacchaeus? Zacchaeus, you know, you're a sinner. Confess your sin, then I'll go eat with you. Ele não chegou para Zaqueu e falou, mas Zaqueu, confesse seus pecados, depois eu vou comer com você. No. Não. He loved them and he dealt with their hurt and pain. And he planted love. He healed them first. Then you can deal with their sin. Jesus, ele plantou um relacionamento com amor para aquelas pessoas. Ele se relacionou com elas para depois elas poderem vir até ele. Let's follow the example of Jesus, not the examples of the Pharisees. A gente tem que seguir o exemplo de Jesus, não o exemplo dos fariseus. It's a big difference. Tem uma grande diferença.
So I helped her with other things, Então eu ajudei ela com outras coisas. and then we came back to that 10th person. Então, e a gente voltou para aquela 10ª pessoa. So I asked her, Então eu perguntei para ela: I said, I know you don't have any children, eu sei que você não tem nenhum filho, but what if one day you have a little girl? mas imagine se você tem uma And the little menininha. girl, she loves drinking Coca-Cola. E a criança e a menininha ama tomar Coca-Cola. And she said, Mom, I love Coca-Cola. I want it for breakfast, lunch, and dinner. Se a menininha virar para a mãe e falar: "Mãe, eu amo tanto Coca-Cola que eu quero Coca-Cola de manhã, de tarde e à noite." Mommy, when I drink Coca-Cola, it's so good for me. I feel good. It tastes good. It just makes me so happy. It's good for me. I want it for breakfast, lunch, and dinner. Mãe, Coca-Cola faz tão bem para mim, eu me sinto tão bem quando eu bebo Coca-Cola. Eu quero tomar Coca-Cola de manhã, tarde e à noite. Would you give it to her? Você vai dar a Coca-Cola para sua filha? She thought about it. Ela pensou a respeito. I said, no. Não. I said, regarding the 10th man, Então, sobre o 10º homem, do you want to deal with it now? você quer lidar com isso agora? She said, yes. Ela falou: sim. If she had said no, I would have left it alone. Se ela falasse não, eu ia deixar isso para lá. Because it's her choice. Porque é a escolha dela. Does she want to deal with it or not? Ela quer lidar com isso ou não? If she said no, I am not going to force her. Se ela dissesse não, eu não ia forçar ela. You can't force someone. Você não pode forçar ninguém. It never works. Nunca funciona. So she let go of the 10th person. Então ela se libertou da 10ª pessoa. And then at the end, in step 7, I asked if she wanted to accept Jesus. Então, ao final do passo 7, eu perguntei se ela queria aceitar Jesus. She was so close. She said, not quite yet. Ela estava bem perto, mas ela falou: ainda não. But the next day, she went to church for the first time in a long time. Mas no dia seguinte, ela foi para a igreja depois de muito tempo sem ir. I'm just watering love. Eu só estou regando com amor. God is going to make it grow. Deus que vai fazer crescer. Yeah. Yeah! So if you deal with non-Christian the way that Jesus dealt with non-Christian, you will see many more come to know Jesus. Então, se você lidar com não cristãos da mesma forma que Jesus lidou, muitas pessoas virão. In the churches all over the world, we have been taught, deal with people's sin first, help them come to know Jesus first. Em muitas igrejas do mundo, as pessoas falam: primeiro, as pessoas têm que lidar com o pecado para depois irem abertamente para Jesus. That's not the pattern that we see in the Bible. E isso não é o padrão que a gente vê na Bíblia. Jesus loved people, he healed them first, then we deal with the sin. Jesus curou as pessoas primeiro, ele amou as pessoas para depois as pessoas falarem sobre o pecado delas. Remember the padlock? Se lembrem do cadeado? Once you unlock the padlock, most people will be very willing to deal with their sin. It's very easy to take away the chain. Se você destrancar o cadeado, vai ser bem mais fácil você lidar com as pessoas, para as pessoas se abrirem. Understand? Entenderam? You know, there's a group in Japan in an area called Iwate. Tem um grupo no Japão chamado, what's it called? In an area called Iwate. Iwate, that's just the name. It's Japanese name? Japanese nome name japonês. of an area, a province. É uma província do Japão. Iwate, Em what day? Japan, it's very hard ground. They have about 0.2% Christian. O Japão é uma área com solo muito duro. Existem apenas 0,2% de cristãos. Okay? Iwate, it's the hardest area in Japan. The percentage of Christian much less than 0.2%. Essa área do Japão é tão complicada porque tem ainda menos cristãos, tem menos do que 0,2 comparado com outras áreas. So they send some mission, a mission network send missionary there to reach out to people. Então, uma base de missões enviou missionários para lá para tentar alcançar as pessoas. So they came to our training last year in July, Então, eles vieram no nosso treinamento no ano passado, em julho, and I told them it's going to be easy for them to win people to Jesus. e eu falei: vai ser bem fácil vocês ganharem as pessoas para Jesus lá. And in Japan, they have
a group of people who love to play video games, mainly young people, and they become antisocial. No Japão, é muito comum que muitos jovens são viciados em videogame e eles se tornam muito antissociais. And they lock themselves in rooms. E eles se trancam nos quartos Many of them, think about suicide or attempted suicide. e muitos deles pensam em suicídio e até tentam suicídio. Because the problem is so bad, they give a name to that group of people. Isso é tão ruim lá que eles até dão um nome para esse grupo de pessoas. So the Japanese word is hikikomori. A palavra japonesa para isso é isso que ele falou, hikikomori. So the hikikomoris are the people. In Chinese, I think the word is Jainan or Jainu. Mhm. A palavra é em chinês. Hã? That's okay. So that's the same for hikikomoris. Então, é disso que eles chamam as pessoas, hikikomori. So in the teaching, I tell them, number one, it's going to be easy to win lost people to Jesus. Então, o primeiro passo, eu viro para eles e falo, vai ser muito fácil ganhar pessoas para Jesus. Number two, it's going to be easy to win hikikomoris to Jesus. Eu falei que o segundo passo, vai ser muito fácil ganhar esses hikikomoris para Jesus. Do you think they believe me? Vocês acham que eles acreditaram em mim? The first day, nobody believed me. No primeiro dia, ninguém acreditou em mim. But 6 months later, Mas 6 meses depois, the group came back, and they came back with some new people. o grupo voltou com novas pessoas. And do you know what they said? Você sabe o que eles me disseram? They said it's easy to win people to Jesus. Eles falaram, é fácil ganhar pessoas para Jesus. And they said, look, here's a young man. He used to be a hikikomori. Olha esse jovem aqui, ele era um hikikomori. Very quickly, we were able to lead him to Jesus. Foi muito fácil levar ele para Jesus. They work a lot with young people, Eles trabalharam muito com jovens. teenagers, and people in the 20s and 30s. Eles trabalham com jovens de 20 a 30 anos. They just meet them in the shopping mall. Eles apenas encontravam eles nos shoppings. Do you have some anger or hurt? Você tem alguma raiva ou alguma ferida? Young people, they all have anger. Todo jovem tem raiva. Do you want to let go of it? Aí eles perguntavam, você quer se livrar disso? They spend a few minutes with them. Eles passaram alguns minutos com eles. They let go. Eles liberaram a raiva. They feel much better. Eles se sentiram muito melhor. Some of them, they can see Jesus. Alguns deles aceitaram Jesus. And that's how they win people to Jesus very quickly. E foi assim que eles ganharam as pessoas muito facilmente para Jesus. Now, missionary family from Bangladesh attended our training. Uma família missionária de Bangladesh foi no nosso seminário. They've been ministering to Muslim for 13 years. Eles estavam ministrando para muçulmanos durante 13 anos. Not one single Muslim have accepted Jesus. Nem um muçulmano veio até Jesus. After the training, they went back to their town. Depois do treinamento, eles voltaram para a cidade deles. They went out to a village. Eles foram até uma vila. They brought a man that had been paralyzed for 2 years. Eles trouxeram um homem que estava paralítico por 2 anos. Muslim man. Um homem muçulmano. They prayed for him. Eles oraram por ele. Immediately he sat up. Imediatamente ele levantou. His whole family accepted Jesus. A família dele inteira aceitou Jesus. And because physical healing, the training is so easy, they trained them up and they started praying for other people. Então, como esse treinamento é tão simples, é tão fácil, eles começaram a treinar outras pessoas a curarem também. Other people get healed. Mais pessoas foram curadas. And now they're seeing a great harvest among the Muslims. E agora eles têm visto uma grande colheita entre os muçulmanos. All right. Muito bem. Okay. Do you have any question for me? Vocês têm alguma pergunta para mim? And while they're thinking about question, can you in the back bring up the module 1 PowerPoint? Enquanto vocês pensam na pergunta, vocês podem ligar o PowerPoint. Module Módulo 1. Because after the question, I'm going to teach you the 7 ways that people get stuck and how to help them get unstuck. Porque nesse módulo eu vou ensinar a lidar com as pessoas que ficam travadas. Okay? All right.
Okay, he any has a question? question. We'll answer a question or two, and then we'll look at A the gente vai 7 responder ways. uma ou duas perguntas e depois a gente vai para o módulo. Assim, parece que aparentemente ele tem uma posição sobre esse lance de respeitar, vamos dizer, o que a pessoa quer fazer com o pecado, com o sentimento, né? Clearly, you have a position to respect if the person wants to what the person wants to do with their feelings or their sins. Mas ao mesmo tempo, assim, a gente tem a instrução de no próprio papelzinho que ele deu, falar sobre entregar para Jesus e perdoar, e provavelmente a gente ora no nome de Jesus. Então, acho que na parte prática, eu acho que eu teria dificuldade de fazer esse deslocamento, né? Então, não sei, era uma das coisas que eu ia perguntar, inclusive. But at the same time, like the material says that we need to not push the people, I don't know, talk to them to give their feelings away to Jesus. And he doesn't really know how to do in a practical way, how it will work. I'm sorry, I don't understand the question. What is the question? A questão é se, de fato, a gente não deve usar logo de cara o nome de Jesus, porque a gente fala, eu entrego ao Senhor, né? A gente está entregando o pecado, a gente está entregando o medo. Então, parece que é meio óbvio que a gente tenha que usar em nome de Jesus, né? For example, for me, it's quite clear for us Christians, it's very easy that we need to give all those things to Jesus. But I'm not sure if we need to use the name of Jesus in the beginning of the conversation with the person. A abordagem, eu acho que que How para to mim, approach the person, How to approach a non-believer? porque se a gente chegar num não cristão, parece que a gente que tem esse lance de promover a cura, né? Em For vez de- example, if we go to this non-believer, it seems that we have this deal of, oh, I have the cure. Oh, I have the, okay, now. Okay, so. All right, so the question, if I understand it correctly, what would be the best way to approach a non-believer and try to reach out to them? Então, pelo que eu entendi da sua pergunta, é que como eu devo abordar uma pessoa que não é cristã e falar sobre cura, algo do tipo, assim, né? Okay. Because normally we go to the person and say like, oh, I know Jesus and I know that he can heal you, but Oh, yeah, no, I don't do that. eu não faço isso. Okay. I have more on that teaching in a module number 5, but I'll give you a little bit of it here. Eu tenho mais sobre esse assunto, sobre esse tipo de abordagem no módulo 5, mas eu vou falar um pouquinho agora sobre isso. Okay. There are different kinds of non-believers. Tem vários tipos de não cristãos. There are non-believers who have relationship with us. Tem não cristãos que têm relacionamento conosco. And there are non-believers who we are meeting for the first time. E tem não cristãos que a gente vai encontrar pela primeira vez. So those who have relationship with us could be our relatives. Então, esses não cristãos podem ser nossos parentes, It could be our neighbors. podem ser os nossos vizinhos. Okay, so part of it will be a little bit different how we approach them. Então, parte disso vai ser um pouquinho diferente de como a gente vai abordar eles. But the most important thing is, if we love them and we care for them. A parte mais importante é se a gente ama e se a gente cuida deles. And we give short testimonies. E se a gente dá testemunhos para eles. That's why I've been trying to teach you, when you give testimony, make it short, 1-2 minutes. Então, é isso que eu peço para vocês. Quando vocês forem dar algum testemunho, And fale por 1 ou 2 minutos apenas. so if I'm meeting someone for the first time whom I never met before, Por exemplo, se eu estiver encontrando uma pessoa pela primeira vez que eu nunca encontrei na vida, it depends on how much time we have. vai depender de quanto tempo a gente tem. Like I mentioned with the 2 ladies that worked on my glasses, Por exemplo, eu falei sobre as 2 mulheres que all I talked consertaram about meu is, óculos. how are you doing? A única coisa que eu perguntei foi como vocês estão. Oh, Christmas is very stressful. Elas falaram, Natal? How are Natal you é bem doing? estressante. How are you doing? Como é que vocês estão? She said, oh, I'm very stressed. E ela falou, estou muito estressada. Oh, I help people how to get rid of stress. Aí eu falei, nossa, eu ajudo pessoas a se livrar de estresse. Share one short testimony. Já falei um testemunho. Would you like to have more peace or would you like to get rid of your stress? Aí eu falei para ela, você quer ter mais paz? Quer se livrar do seu estresse? One day I was flying in
Japan from one city to another, Uma vez eu estava voando dentro do Japão, de uma cidade para outra, and this was only two seats, myself and another young lady, a young Japanese lady. e do meu lado, e onde eu estava, só tinha 2 assentos. Estava eu e uma japonesa. I found out she can speak English. Eu descobri que ela falava inglês. I also know she's not a Christian. Eu também descobri que ela não era cristã. So, because we were sitting there for a couple hours, I can ask her a few questions. Então, por a gente estar sentado perto do outro, eu pude perguntar para ela algumas coisas. What do you do? O que você faz? She said she is a pianist Ela falou que ela era uma pianista and she performs. e ela faz shows. But she said one day, Mas um dia, when she was performing, she stopped. quando ela estava tocando, ela parou. And after that, she is so fearful of performing again. Então, depois disso, ela ficou com muito medo de se apresentar de novo. Now, she was a soloist. That means that she was the only one on stage performing by herself. Ela era uma pianista solo, então, quando ela se apresentava, ela era a única no palco. And it's very bad if you're the only one playing your piece and then you stop. E isso é muito ruim, você ser a única pessoa no palco, do nada você parar. And from that day onward, she was like, I am so afraid of performing again because what if I stop in front of everybody again? E ela falou, nossa, eu tenho tanto medo de palco, e se eu for tocar de novo e eu travar? So I said, oh, what a coincidence. Eu falei, nossa, que coincidência. I help people get rid of fear. Eu ajudo pessoas a se livrarem de medo. Do you want me to help you? It'll take a few minutes. Você quer que eu te ajude a se livrar do medo, de algumas outras coisas? And we didn't talk about Jesus, even though I talked to her about Jesus and other things. Eu não precisei falar para ela de Jesus especificamente, mas eu estava falando para ela sobre Jesus. It took about 3 minutes, she got rid of the fear. Só levou 3 minutos para ela se livrar desse medo. And she said, you know, after my next performance, we'll put it on YouTube, I'll send it to you. E eu falei, na minha próxima apresentação, eu vou pôr no YouTube e eu vou mandar para você. And all I did was I just planted some water with love. I just Então, a única coisa watered que eu with fiz, eu love. só reguei com amor, só reguei aquela semente com amor. The thing about it is that when they experience the love of Jesus through us, Então, o importante é que as pessoas experimentem Jesus através de nós. they'll be more open to whatever else is next. Eles vão estar mais abertos para o que vai acontecer depois. Later, it's easier to talk about Jesus. Depois que você fizer isso, vai ser mais fácil falar de Jesus. Make sense? Tudo bem? Entendeu? Okay. She has a question. Yes. Mas nesse caso, né? On this case, for example, Toda a conversa de se abrir da emoção negativa, você é convidado, então, a fazer aqueles passos. Eu renuncio e no nome de Jesus. all those steps that you did with the lady, you have to do like the material, like the person needs to renounce and give it to Jesus. Good question. Boa pergunta. It's actually only takes a minute or so, and all I do is said, Isso só leva 1 minuto e a única coisa que eu faço é, so I know she has a fear about playing, eu sei que ela tem medo de tocar, and I told her, I said, you know, I'm going to teach you how to give it to the Lord. e eu falei para ela, eu vou te ensinar a dar esse medo para Deus. I even said, I know you don't believe in my God, but that's okay. God will take care of it anyway. Eu falei que mesmo que você não acredite no meu Deus, não tem problema, Deus vai And I dar o said- jeito dele. Are you willing to do that? Você está disposta a fazer isso? And she said, sure. Ela falou, sim, claro. Now, she's a non-believer. Why would she be open to doing that? Ela não é cristã, então por que ela estaria aberta a fazer isso? Because the fear of not being able to perform again is greater. Porque o medo dela não poder se apresentar mais era muito maior. Most non-Christian will not do this if it's not something that they want, you know, if it's a hurt or pain or fear that it's much greater. Até cristãos não vão se sentir meio acuados em fazer isso, porque às vezes o medo, a vergonha ou a raiva deles é muito maior do que... So, and then I would follow the step. I renounce this fear because, and she listed out, and Então- Lord, I give it to you. Então eu sigo o passo. Deus, eu renuncio o meu medo ou sentimento, porque e eu dou isso para o Senhor. It only took 2-3 minutes, maybe. Só durou 2, 3 minutos. And by the way, I don't carry the sheet of paper with me.
E uma coisa que eu faço, eu não fico carregando material para lá e para cá comigo. Okay, once you do it a while, you know it in your head and in your heart, so you don't need to carry it with you after a while. Depois que você faz isso algumas vezes, você fica com isso gravado na sua mente e no seu coração. Uma dúvida que surgiu. Nesse caso, então, nesse trabalho de cura que o senhor ministra, nós não lidamos com a fé da pessoa. So, a doubt that I have is during this process of cure, you don't work on the faith of the person. Porque quando nós lemos na Bíblia, Jesus curou o paralítico, o cego, e ele diz: a sua fé te curou. Because like Jesus, when he healed the people, like for example the blind man and the paralytic, he said, "Oh, your faith cured you." So, mais a A questão então é isso, né? Quando nós falamos com uma pessoa não cristã, que ela não professa fé, ela não tem fé em Jesus ou em Deus, não seria a fé dela que estaria curando ela desse medo ou desse trauma nesse processo. Seria o poder de Deus, você quer seria dizer. Deus agindo independente da fé de quem está sendo ministrado. For example, in these cases, it's not the faith of the person or the zero faith that the person has. It's the power of God acting through you when you are talking to the person. Because God's going to cure the person, not the faith that she has. So it's the question. What is the question? Is the question What is going to... No, yeah, if the person needs faith to get healed. Okay. Does a person need faith to be healed? A pessoa precisa de fé para ser curada? It depends. Depende. If you talk about physical healing, Se você for falar de cura física, that's a little bit different. é um pouco diferente. So most of the example that you talk about in the Bible about your faith has healed you, it has to do with physical healing. Os exemplos que a Bíblia cita sobre que Jesus fala, sua fé te curou, são sobre curas físicas. And I'll talk about that in the physical healing portion. E eu vou falar sobre isso no módulo de cura física. Okay? Me lembrei agora, a mulher samaritana, ela foi curada de alguma coisa, não de algo físico, mas talvez de algo psicológico. Oh, the Samaritan woman, she was not healed from anything physical, but she was healing her emotions by Jesus. The Samaritan woman, right? Right, but the Samaritan woman, Jesus used, with the Samaritan woman, he used a spiritual gift of the word of knowledge. Nesse caso, Jesus usou a palavra de conhecimento para trazer cura para essa pessoa, para That essa had mulher. such an impact on her life. Isso teve um impacto muito grande na vida dela. So much so that she would go into town and said, Jesus told me everything about my life. Ela foi tão grande o impacto na vida dela que ela voltou para a cidade dela e disse: Jesus me curou e falou tudo sobre a minha vida. Right? When it comes to emotional healing, think about this. Quando a gente fala sobre cura emocional, pense nisso. The command in Ephesians 4:31 and Colossians 3:8, the command is get rid of your anger. O que Colossenses e Filipenses falam é que você tem que se livrar da sua raiva. So if God say in the Bible for us to get rid of anger, who has the responsibility? Quando a Bíblia fala que a pessoa tem que se livrar da raiva, de quem que é a responsabilidade de fazer isso? The person. A pessoa. So if the person is willing to let it go, it will go easily. Se a pessoa estiver disposta a se livrar dessa emoção negativa, da raiva, a emoção, a raiva vai embora. So some people, they wait. They said, I want God to take it away, but I'm not going to let it go. Por exemplo, as pessoas, você pode chegar para a pessoa vai falar: não, eu não quero me livrar disso. No, it doesn't work that way. If we're willing to let it go, if we're willing to get rid of that anger, it will go very easily. Se a pessoa estiver disposta a se livrar da raiva, da emoção negativa, a emoção vai embora. So in this case, it's not as much about our faith, but our willingness to let go of Nesse anger. caso, a cura não vai vir pela nossa fé, mas vai vir pela nossa disposição de se livrar da raiva ou das outras emoções.
Oh, these are great questions. Muito boas perguntas. Eu entendi essa parte de você deixar a pessoa livre para ela entregar para a entidade que ela quiser. I understood the part that the person is free to give it away to whoever she wants. The person wants. The person is willing to give, like, oh, I give my anger to an old man or to my God. Mas a gente cresce na fé acreditando que tem coisas que só Jesus pode dissipar. But we believe in our faith that only Jesus can do some things. Por exemplo, For o perfeito example, amor lança fora todo medo. The perfect love casts away all the fear. Então a minha pergunta, na verdade, é a seguinte: So my question is, se essa pessoa ela se livra desse sentimento, acreditando que ela está entregando para essa entidade, esse sentimento que na hora ela sentiu alívio, ele realmente foi embora? for example, if the person gives away their emotion to some entity, will this emotion really go away for good? This is the question. Tipo, ou ele pode voltar e se manifestar em outra hora, entendeu? Or this feeling can come back later and manifestate again. Okay. You have a few questions there. Então, vocês tiveram algumas perguntas aí? One of the things you said something like only Jesus can do all. I can send away for good the bad Only- emotions. Only Jesus can send the bad emotions away for good. Is that what you said? Foi isso? Só Jesus pode mandar What did embora. you say about Jesus? Only Jesus. A gente crê que só Jesus transforma algumas coisas, que só Jesus pode nos livrar de algumas cadeias. We believe that only Jesus can remove us from the prison or from some certain things. Okay. Only Jesus can remove us from prison and certain things. That's not 100% true. Isso não é 100% verdade. Okay. Maybe it depends on what we mean by that. Depende do que a gente quer dizer com isso. For example, Por exemplo, God has certain principle for our lives. Deus tem alguns princípios a respeito da nossa vida. Some of the principle, when you read the command, get rid of anger, don't gossip, we can make choices if we want to keep anger or if we want to gossip. Por exemplo, a Bíblia fala que a gente não deve guardar raiva nem fazer fofocas. Então, esses são dois princípios que a Bíblia traz para nós. So a non-believer can live a good life and they don't gossip, and it's not Jesus that set them free from gossiping. Por exemplo, não cristãos podem levar uma vida sem fazer fofoca ou sem guardar raiva. E isso, eles podem viver uma vida boa dessa forma. There are some non-believers who live a better life of not gossiping, and some Christians are very bad at gossiping. Tem muitos não cristãos que vivem uma vida boa, não fazendo fofoca, e tem muitos cristãos que fazem muita fofoca. So Christian can say, "Oh, I accept Jesus, and oh, He set me free from gossiping." No, they still have to choose if they want to gossip or not. Por exemplo, quando algumas pessoas aceitam Jesus, elas pensam, Deus vai me livrar de fazer fofoca, mas as pessoas que têm que fazer a escolha de não fofocar mais. So you don't have to be a Christian to be freed from gossip. You can choose not to gossip. Por exemplo, você não precisa ser um cristão para não fofocar, você pode fazer a escolha de não fazer fofocas. So the statement that Jesus set us free from everything, Então, essa forma de falar que Jesus nos liberta de tudo, I know we use it in the church, eu sei que a gente usa isso na igreja, but Jesus doesn't set people free from gossip mas Jesus não liberta as pessoas de fazerem fofoca, unless He convict us, a não ser que Ele nos convença. but it's our choice. Mas ainda assim é a nossa escolha. Does that make sense? Faz sentido? Because many non-Christian can live good life and they don't gossip. Por exemplo, porque há muitos cristãos que não cristãos que não precisam não fazem fofoca. And they don't need Jesus to not gossip. E eles não precisam de Jesus para não fazerem fofoca. Is that confusing? Tá confuso? It's a moral issue, right? A moral question, a moral. It's a moral issue, but God has made certain principle and given us certain command where we can choose to live out or not live out. É uma questão moral, mas Deus deu alguns princípios para
na Bíblia que as pessoas podem escolher em fazer ou não fazer. And it's not always a Jesus issue, it's more of our own issue. E não é um problema que Jesus tem que lidar, mas é um problema que nós temos que lidar. Now, when it comes to sin, Jesus is the only one that can forgive our sin. That's very true. Uma coisa certa é que apenas Jesus pode perdoar os nossos pecados. But his forgiveness of our sin allows us to have a relationship with him. E o perdão dele nos dá a oportunidade de se relacionar com ele. But, look, if you're a non-Christian, Mas preste atenção, se você não é cristão, let's say a little child stole some money from his father, por exemplo, uma criancinha pegou dinheiro escondido do pai and they're non-Christian. e não é cristão, a criancinha não é cristã. And the little child feel guilty. E a criancinha se sente culpada. The little child can come to the father and confess, Father, I am sorry, I stole some money from you, will you forgive me? A criancinha pode chegar para o pai e falar, pai, eu peguei dinheiro do senhor escondido, você pode me perdoar? And the father said, Son, I forgive you, E o pai pode falar, filho, eu te perdoo. and they can have good Eles relationship. podem ter um bom relacionamento. So the child can confess his sin, Então a criança pode confessar o pecado para o pai and the relationship with the father can be better, e o relacionamento dela com o pai pode ser melhor. but this has nothing to do with the salvation issue. Mas isso não tem nada a ver com salvação. It's relationship and life issue. Isso tem a ver com relacionamento e problemas na vida. So the child can confess his sin to his father, and they will live better life together. They just don't live in heaven with God. Por exemplo, nesse caso, a criança vai ter uma boa vida com o pai, um bom relacionamento, mas eles não sendo cristãos, eles não vão ter uma vida no céu com Deus. Now, when we say Jesus set us free from our sin, Quando a gente fala que Jesus nos livra do nosso pecado, and when we receive him as our Lord, e quando a gente recebe Ele como nosso Salvador, it's not just my relationship, the little child's relationship with the earthly father, but it's the little child's relationship with the heavenly father that gets restored. então não é quando a criança se arrepende, não é só o relacionamento dela com o pai daqui da terra, mas também com o nosso pai que está no céu. Okay, does that make some sense? Faz mais sentido? Okay. I have some particular issue to understand that. Quando ele fala do não crente, eu entendi, concordo com a parte do amor, da tolerância, aguardando a pessoa a evoluir de acordo com o que Deus vai fazendo no coração dela, porque não somos nós que... Na conversa do evangelismo você está falando, né? É quando a gente aplica o método em uma pessoa que não é cristã. Ah, tá. So her doubt is about when you are applying the method about evangelizing, reaching out a non-Christian. Tá, então, porque eu tanto posso ter, eu posso estar falando com o pai de santo, por exemplo. For example, I can talk with a wizard. Wizard? A wizard? Yeah. Because it's common here, like in Brazil, they're like. É um homem Yeah, que invoca a witchcraft. demônios, né? It's the guy that receives the demons in the reunion. Posso estar falando com um satanista, porque não importa a religião dele. I can talk with a person that follows Satan. Doesn't matter their religion. Ok. Então, no momento que ele vai entregar, ele não quer entregar para Jesus. Ele quer entregar para essa entidade maligna lá que ele tem relação e acredita. For example, at first, probably the person won't want to give it to Jesus, but they will want to give it to Satan or whatever they believe. E dentro do princípio da tolerância e do amor, pelo que eu entendi, And inside the principle of love and tolerance, deixa ele entregar. I leave him to give away to whoever they want. A questão é, The a minha question pergunta is, é, my question is, então, para um cristão, para qualquer outra pessoa, vamos So- supor, uma pessoa que eu estou fazendo com uma pessoa, então, se ela quiser pegar tudo aquilo e eu falar para ela o seguinte, ou ela quiser, não, eu quero só pôr naquele lixo ali, eu vou pôr meu sentimento naquela lata de lixo que está ali. Ok, pode pôr.
For example, if the person says, "Oh, I just want to put my emotions in the bag there, and that's it." A questão é até onde isto é psicológico e até onde isto é espiritual. So, what is the limit of what is spiritual and what is in the mind of the person? What is the limit of like, oh, do I let the person leave the feelings in the bag, or what should I do? Ah, okay. So the point is, she wants to know if this approach is more psychological or more spiritual. Oh, psychological. Oh, okay. Boy, we are having a good discussion here. A gente está tendo uma discussão muito boa aqui. By the way, have you noticed that when you pray with one another, Vocês notaram que quando vocês oraram uns com os outros, some of the people did not always give it to Jesus. muitas das pessoas não deram tudo para Jesus. Some of them, they just put it in the bag and they left it there. Muitas pessoas apenas colocaram as emoções no saco e deixaram lá, Right? certo? Have you noticed that? Você notou isso? Look, the Bible said for us to get rid of anger. A Bíblia fala que a gente tem que se livrar da ira. The most important thing is we just get rid of it. O ponto principal é que a gente tem que se livrar da raiva, da ira. That's the most important thing. Esse é o ponto mais importante. Doesn't matter how we do it. Não importa como vai ser feito. Now, something unique if you're going to work with people who are involved in witchcraft and satanic worship, Por exemplo, um ponto importante para quando você vai fazer isso com pessoas que são satanistas ou they're not going to give their anger to Satan. eles não vão dar a raiva deles pro diabo. Satan will not take it O diabo não vai querer a raiva deles, because Satan is all about anger and hate porque o diabo é tudo sobre ódio, sobre raiva and fear. e medo. They will not do it. O diabo não vai aceitar. They won't. Eles não vão Because- conseguir dar, That goes against everything that Satan is. porque isso vai contra tudo que o diabo He's é e full, faz. full of hate, anger, and fear. Ele é cheio de ódio, cheio de raiva e cheio de medo. So if they do that, Se eles fizerem isso, that means they want to get away from Satan. isso quer dizer que eles querem se livrar do diabo. Okay? Keep that in mind. All Então, right. mantenham isso guardados com vocês. Excellent question. Muito boa pergunta. I've never been in any other places where I've had so many questions in this regard, and I'm so glad you've asked. Eu nunca tive um lugar que fizeram tão perguntas importantes e tão legais assim, Okay. dessa forma. We are going to take a 15-minute break. A gente vai ter um intervalo de 15 minutos. All right. So let's do that. Então 15-minute vamos break. tirar um intervalinho de 15 minutos.